Eventos que vão acontecer nos seus próximos 30 dias. Esse é o tema desse vídeo. Vou contar algumas coisas que vão te acontecer ao longo desse próximo mês, a partir do momento que você chega no vídeo, né? Os próximos 30 dias. Então, muito bem-vinda ao canal Ana Encanta. Vou te apresentar duas opções para que você escolha aquela que te chama mais a atenção nesse momento. Para o grupo 1, eu vou usar a selenita laranja. Não sei se ela fica laranja no vídeo, né? Mas enfim, selenita laranja. E o quartzo rosa para o grupo 2. Se você precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com calma, com tranquilidade, para realmente ser direcionada àquela opção que traz melhor mensagem para você nesse momento. Certo? Grupo 1. Você que escolheu a selenita. A gente vai ver então quais os eventos dos seus próximos 30 dias. Lembrando, claro, que é um vídeo coletivo, né? É uma mensagem genérica, né? Geral, feita para várias pessoas. Então, fique com aquilo que ressoar, não force nada a encaixar. E enquanto eu estou embaralhando, você pode aproveitar para interagir com o vídeo, curtir, comentar. É a sua forma de ajudar o canal a seguir existindo. E de dizer sim para receber essa mensagem, né? Certo, grupo 1. Vamos então ver os eventos, os acontecimentos dos seus próximos 30 dias. Já voou uma aqui. Fortalecimento espiritual. Com o chakra cardíaco. O mago. Com a consciência e os desejos realizados. A gente começa com uma energia maravilhosa aqui para você de... Como caiu por cima, eu vou deixar assim. Por isso que eu escolhi pegar mais uma. Uma energia, aqui como última, né? Desejos realizados. Me vem de te falar, em primeiro lugar, uma orientação. Porque assim, antes de falar orientação, esse fortalecimento espiritual, essa carta quando vir aqui, ela me traz uma ideia de que você está num processo de refinamento espiritual, no sentido de conexão com os seus guias, com os seus mentores, de conexão com a sua espiritualidade. E aí, a orientação é exatamente se você não está fazendo nada disso, se você não tem espaço na sua vida para essa conexão. E eu não vou falar nem ouvir a sua intuição, não é isso. É abrir espaço para trabalhar a sua espiritualidade da forma que fizer sentido para você. Mas é dedicar tempo para isso. Seja no seu dia, seja escolhendo um dia da semana ou alguns dias na sua semana. Por quê? Essa carta ela fala de fortalecimento. Você só se fortalece espiritualmente se você buscar isso. Não é que a espiritualidade vai vir e te proteger e te imantar. A espiritualidade de luz, ela não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Quem faz isso é o obsessor, que chega e te drena e te atrapalha. A espiritualidade de luz não vai fazer isso se você não solicitar, se você não buscar. Então, para mim, esse primeiro evento é um fortalecimento, é uma ideia de você se alinhando energeticamente à sua espiritualidade, à espiritualidade, se equilibrando espiritualmente, e isso possibilita o seu caminho livre. É como se fosse um movimento de abertura de caminhos. Mas percebe que eu não estou falando aqui para você procurar um lugar que vai fazer um trabalho para cuidar dessa situação. Preciso abrir meus caminhos financeiros, amorosos. Aí você vai lá e faz aquilo, vai embora e esquece. Acabou a espiritualidade. Só foi importante ali no momento que você estava precisando. Não. Aqui abra espaço na sua vida para isso. Quanto mais você se dedicar a fazer isso,
mais caminho livre você tem para manifestar os seus desejos. Então, como evento, eu tenho sim. Se você já vem fazendo isso, se você é alguém que possivelmente é isso que eu estou acessando também, de pessoas que têm essa dedicação, esse cuidado com a própria espiritualidade, se conecte mais aos seus guias, aos seus mentores, ao divino em você, que quanto mais você faz isso, aqui a gente tem uma realização em vias de acontecer. Percebe? Tem várias possibilidades de estágio em que quem está assistindo pode estar encaixado aqui. Se você já está nesse movimento, aqui tem uma realização. Se você não está, é o momento de você começar a se dedicar a isso. Para que você acesse essa energia, para que você consiga realizar algo que você quer. Que seja abrir seus caminhos. Esse é o primeiro evento. Não sei se eu posso chamar de evento, mas enfim. Essa primeira possibilidade aqui, essas primeiras possibilidades. Até porque isso, acho que aqui, na verdade, eu vou trazer um evento extra, tá? Quando sai essa carta do chakra cardíaco aqui, a gente tá falando de cura. A gente tá falando de equilíbrio. Então, é extra pra mim, é outra coisa. A gente tem essa realização, esse caminho aberto para uma realização, ou, né, o se encaminhar para abrir esses caminhos, mas a gente está falando de curas também, curas internas, curas espirituais. Se você sente que precisa, busque ajuda para fazer essa limpeza espiritual, porque isso te auxilia, né? Como eu acabei de dizer, abre caminho para você, estando melhor, mais fortalecida, você realizar aquilo que você deseja. Até porque a gente está falando aqui com o mago não só de manifestação, a gente está falando de consciência. É uma expansão de consciência, mudança de consciência. Isso envolve a busca, né, em si, o você ir atrás disso. Vamos ver o que mais. Outros eventos. Mais uma referência ao chakra aqui, o da garganta. A gente está falando de comunicação para você resolver uma situação na sua vida que ou vai surgir, né? Pode ser, a gente está olhando para um conflito, um desentendimento aqui. Eu posso dizer, em algum tipo de relacionamento que você tem, poderia especificar relacionamento amoroso, afinal a carta dos amantes está aqui. Não é exatamente só isso que ela fala, mas a gente pode estar falando de conflitos em relacionamentos amorosos ou afetivos, né? Ela por si só aqui é a carta da harmonia. Então, me vem, como a última carta aqui, não tá focando, né? Como a última carta é a carta dos obstáculos e desafios, essa harmonia, ela vai ser de alguma forma abalada nesse mês. Harmonia na sua vida íntima, na sua vida pessoal. Eu diria que, como a primeira carta é o chakra da garganta, que é o de comunicação, né? Quando a gente se comunica, a gente está interagindo com outra pessoa. Então, eu leio essa sequência aqui apontando para essas interações. Alguma interação, algum relacionamento, essa harmonia vai ser abalada de alguma forma. E, na verdade, a mensagem é apenas para você estar atenta, para não permitir que isso aqui se alastre, se dure mais do que é o necessário, para que você busque curar esse conflito, resolver o conflito, conversar para resolver e não para alimentar o conflito. Então esteja atenta a isso. Ou se você já está nessa situação com alguém, né? Se você já vem trazendo do mês anterior ou do passado um desentendimento com alguém, a gente pode estar falando aqui de um mês que
na verdade, você vai precisar fazer essa escolha. Porque a carta dos amantes, como eu disse, não quer dizer só... Ela não fala só sobre relacionamento, ela fala sobre escolha. Aqui ela fala de harmonia, ela fala de relacionamento e ela fala de escolha também. A escolha de você seguir alimentando isso ou buscar resolver. Então, vai ser um período para você se permitir pensar no que você quer fazer em relação a isso. Que escolha você vai fazer? O que mais? Viraram 3, vou ficar com as 3. Vou botar aqui assim. Vou tirar mais uma linha. Intuição, movimento positivo à frente e a necessidade de fazer uma escolha sábia. Ou uma escolha sábia. A gente tem aqui... Bom, eu não sei dizer a situação em si, mas tem algo... Eu vou colocar como uma realização, tá? Não vou especificar, mas essa carta de movimento positivo, para mim é você indo em busca de fazer, de realizar algo. Então, você indo atrás. E aí, o que você tem buscado na sua vida, né? Deixo aberto por isso. A gente pode estar falando de diversas áreas da vida, de diversas situações. Aqui, a sua intuição te guiando à frente para dar um passo. Eu vou levar para um exemplo de um projeto. Você tem uma ideia de um negócio que você quer lançar e aqui, nesse mês, é um mês em que você use esse exemplo para qualquer, né, a partir dele você entender a mensagem, para o que se encaixar para você. Esse é um mês em que você vai estar dando passos, ou é um mês propício para você dar passos. Como que você dá esses passos? Ouvindo a sua intuição. Estando atenta, abrindo os seus olhos interiores para perceber sutilezas, para sentir. Algo me diz que eu não devo fazer isso. Eu não faço. Eu não insisto. Algo me diz que eu devo fazer aquilo. Então eu faço. Eu não tenho receio de fazer. Eu faço. Isso é se mover em direção a um resultado positivo, porque aqui a gente tem um movimento positivo. E aí, a terceira carta que sai aqui, com essa ideia de fazer uma escolha sábia, a gente pode, nesse caso, ela está falando só o complemento disso, a escolha de você seguir ou não a sua intuição, essa sabedoria interior, esse instinto que te leva para um lugar melhor. Ou a gente está falando aqui que, aí é um pouquinho mais complexo, existe nesse mês esse potencial para você fazer um movimento positivo à frente, porém, você vai precisar tomar muito cuidado com o que você gasta a sua energia. Escolha, aqui a gente está falando de foco. O que você vai escolher focar? Esse seu projeto ou outras coisas? Você vai priorizar outras coisas. O resultado, esse passo adiante, ele depende dessa escolha, do que você prioriza. Então, a gente está falando aqui que é possível você dar passos, fazer um movimento na direção de uma realização que você vem querendo. Não sei em que área, não sei que situação é essa, porém, você vai precisar ter atenção redobrada para não se perder no caminho. Seja por ouvir a sua intuição, ou por não ouvir a sua intuição, ou por não se dedicar de fato a isso que você quer. Acho que consegui explicar. Tudo esse movimento depende, tudo depende do que você vai priorizar no seu mês. Mas é possível, é muito possível. Tem aqui, é como se os caminhos estivessem abertos. Lembra que a gente falou, inclusive, talvez não à toa eu tenha posto essas cartas em cima dessas outras, né? Que a gente falou sobre caminhos abertos. Tá tudo conectado. O que mais? Pegar mais uma sequência aqui de cartas.
a prosperidade que se inicia, o início, né, da prosperidade, a verdade com o julgamento, alianças e parcerias. Como outro evento, ou até o mesmo evento, né, que essa primeira carta, essa prosperidade, essa oportunidade de realizar algo, que é o que o Ás de Ouros traz, algo muito bom, algo muito benéfico, algo próspero, um negócio, um estilo de vida, uma ideia, um relacionamento, não sei. O que é isso aqui? O que é essa realização? Pode ser muitas coisas. E até mais de uma. Mas, aqui, né, nessa sequência, essa oportunidade que surge, que esse mês vai trazer para você, né, a gente pode estar falando disso, mas aqui, como é uma terceira linha, a quarta, na verdade, né, linha, eu vou levar para outro lugar. Então, o que eu quero dizer é, esse Ás também pode estar falando disso que a gente acabou de falar. Mas aqui a gente está falando sobre eu vou dizer uma conexão. Assim, parceria pode não significar apenas relacionamento, né? A gente aqui tem esse 3 de paus, a gente tem uma parceria profissional, uma parceria de projeto, de trabalho, né? Assim, de desenvolver uma ideia, e uma parceria também amorosa. Não é restrito só a isso. Então a gente tem aqui uma oportunidade muito boa para você começar algo. Eu posso dizer de outra forma, né? Você vai começar, você vai dar um passo numa direção que vai te levar para um resultado muito bom, se você preferir ouvir essa mensagem dessa forma. Eu não posso determinar nada, né? Eu não posso chegar aqui e falar isso e você ficar de braços cruzados esperando a oportunidade bater a sua porta. Não sei se vai. A gente aqui possivelmente está falando sobre você começar a se movimentar, olhar para as suas ideias, olhar para os seus interesses e ter ideias criativas, buscar pessoas que podem te auxiliar a colocar esses projetos em prática e ir atrás mesmo. Mas tudo isso em relação àquilo que é verdadeiro para você. Porque aqui com essa carta do julgamento, a carta da verdade, a gente está falando daquilo que é genuíno. Então, volto a dizer, eu posso falar que tem uma parceria que vai surgir na sua vida nesse mês. Chegar aqui e determinar isso. Uma parceria muito verdadeira. Algo que é muito bom para você. Tem todo um potencial de prosperar essa parceria. Seja amorosa, seja de negócios. Mas a gente também pode estar falando de busque a sua verdade. O que faz sentido para você? Vá atrás de alimentar isso. Porque é um mês que está propício para você dar passos, como eu acabei de dizer, nessa direção, na direção da realização disso. Fica aí as duas mensagens para você escolher aquela que você prefere, né? Mas tem isso aqui também. E eu vejo de fato como coisas diferentes, são eventos diferentes. Pode estar tudo junto, falando a mesma coisa, mas eu vejo como eventos diferentes. Então é um mês para você que escolheu o grupo 1, bastante próspero, eu diria. Mas é isso, né? Não sei se necessariamente é um mês de você ficar de braços cruzados, esperando tudo isso cair do céu no seu colo. Certo? Vou pegar uma última carta com uma palavra-chave para o seu mês. E uma frase aqui. A mudança. A única pessoa que pode mudar é você. Ninguém vai mudar por você. Então, é uma palavra, é um termo, uma palavra-chave que fala sobre você se movimentando, você indo atrás dessa mudança, né? Isso é um grande detalhe aqui que se alinha com o que eu acabei de falar. Eu entendo que nada pode crescer ou evoluir sem movimento. E é só você que pode fazer esse movimento aqui, em relação a absolutamente tudo que eu falei. Inclusive, lembrando da primeira linha de cartas, né? A espiritualidade não vai fazer por você. Você precisa se mover e ir
em busca, né? É isso. Fiquei muito feliz de sair essa carta porque ela confirma tudo que eu acabei de dizer, tudo que foi dito, na verdade, a leitura inteira. Então, lembre que o mês se apresenta para você, esses próximos 30 dias se apresentam como uma grande oportunidade de você realizar algo. E perceba que eu não estou falando de algo se realizar na sua vida, de você realizar algo. Esse é o grande detalhe. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado da mensagem. Se você precisar, seja de uma leitura, seja de apoio terapêutico para fazer qualquer movimento que você esteja querendo nesse momento, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. E se você vai ficar por aqui, eu vou colocar no grupo, no card, uma outra leitura do canal para você seguir recebendo essas orientações, certo? Grupo 1. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu o quartzo rosa. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver então quais os eventos, os acontecimentos para os seus próximos, nos seus próximos 30 dias. Lembrando que essa é uma mensagem coletiva, ela é geral, feita para várias pessoas. Então fique com aquilo que fizer sentido, não force nada a encaixar na sua vida, no seu momento, tá bom? Enquanto embaralho, você pode aproveitar para interagir com o vídeo, curtir, comentar, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém que pode se beneficiar, que esteja precisando ouvir uma mensagem positiva. Manda para essa pessoa. É uma forma de você aceitar, receber essa mensagem do universo e de ajudar o canal a seguir existindo, né? Então, grupo 2. Quais os acontecimentos dos seus próximos 30 dias? A verdade, a intuição e a consciência. 3 cartas que saíram no grupo 1, não juntas, mas saíram. E como primeiro evento, primeiro acontecimento, me vem aqui de te falar, eu não sei, a sensação que eu tenho por essas cartas é como se algo fosse revelado a você. Mas eu não sei necessariamente se é, por exemplo, alguém chega e te conta algo que, assim, muda tudo, muda sua forma de enxergar as coisas, de entender certa situação. A gente aqui pode estar falando de uma comunicação com o plano sutil, como se você tivesse um insight, uma revelação nesse sentido, de você, de repente, percebe as coisas de um jeito diferente, de você consegue compreender melhor algo, uma situação. Sei. Veja, ao longo dos próximos 30 dias, veja o que vai fazer mais sentido. Se a gente está falando de uma revelação de alguém, se descobre algo de alguém, e se for o caso, me vem muito a ideia de que é como se você já soubesse. Por isso a intuição tá aqui. Sabe aquela coisa assim de... você tem uma pessoa ali na tua vida, pode ser alguém com quem você está se relacionando, pode ser um colega de trabalho, que você pensa assim, você olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa é legal, mas tem alguma coisa que não encaixa, tem alguma coisa que eu não sei o que é, que não me faz confiar nessa pessoa. E de repente aqui você descobre algo. Ou alguém chega e te fala de fato, ou a própria pessoa faz alguma coisa e aí você percebe as reais intenções dela por trás daquela atitude, ou intuitivamente você descobre isso, você tem essa percepção de aquilo que eu achava que estava desencaixado é tal coisa. Isso muda tudo, né? Se a gente, por exemplo, está falando de uma situação profissional, a gente pode ter aqui uma situação até de evitar certas coisas ali no teu ambiente de trabalho, né? Então isso é extremamente importante para você, por isso que sai aqui você descobrindo algo em relação a alguém ou alguma situação, né, na sua vida.
Ou, como eu disse, pode ser uma questão de insight, de repente você se dá conta. É um aprendizado que chega através de alguém, através de intuição, de estudos. Uma forma diferente de enxergar a vida, as coisas, a situação. É isso que me vem aqui. Vamos ver o que mais. Outro evento, outro acontecimento para você do grupo 2. Bom, eu achei que ela ia ficar virada para cima, enfim. Mas vou aceitar. Planejamento e paciência. Perdas e dor e ressentimento, vou colocar assim. Obstáculos e desafios. Bom, aqui como ter segundo acontecimento, né? Segundo evento. A gente tem, infelizmente, o que eu tenho para te dizer aqui com essa sequência não é lá muito bom. A gente tem aqui um atraso. Eu vou dizer que é um atraso. Tem uma situação na sua vida, e eu falo uma situação porque aqui não me vem com clareza uma área específica. Me veio aqui uma sutil percepção de, tipo, a gente pode estar falando de trabalho ou projetos. Mas veja se faz sentido e se encaixar em outra situação da sua vida, vai ser isso, tá? Não se apegue a essa possibilidade aqui. Mas aqui tem uma frustração. Tem algo que acontece que vai parecer... Talvez possa parecer que deu errado, possa parecer que né, não deu certo, mas é um atraso. Ainda não é a linha de chegada. É só um obstáculo. Sabe? Essa perda aqui, essa frustração, essa dor, tem uma tristeza aqui e um obstáculo, né? O obstáculo e desafios tem pedras no seu caminho, nessa situação, nessa questão, ou no próprio mês, né? Você, por exemplo, a gente pode estar falando de um mês mais difícil, mais desafiador, em que você tenta fazer coisas em várias instâncias e todas elas parecem emperradas. Na verdade, isso é só um convite para você desacelerar, para você não insistir naquilo naquele momento. Porque aqui, com essa primeira carta, paciência e planejamento, por isso que eu falei sobre a minha impressão de ser um atraso. É como se não fosse para isso acontecer agora. Essa dor, essa frustração aqui, tá muito alinhada com expectativa. Eu queria muito fazer isso, eu queria muito que isso acontecesse logo, agora, desse jeito. E não vai ser assim. Não vai ser desse jeito, não vai ser agora. Tem desafios, tem obstáculos no seu caminho. Mas não quer dizer que deu errado. Pode até parecer, mas não quer dizer que deu errado. Isso é momentâneo e para alguns eu diria que é necessário. Precisa de ajuste. Com aqui que a gente tem paciência e planejamento, essa palavra, né, planejamento, ela fala sobre você alinhar as coisas, ter clareza, entender até as limitações que você tem, as necessidades que precisa ser feito, ser ajustado. Então não entenda como derrota. Entenda como necessidade para ajuste. Mas, né, como eu disse, aqui eu não tenho uma boa notícia porque alguma coisa que você queria que desse certo não vai ser agora. Ou não vai ser como você está querendo. É isso que a gente tem com essa segunda linha de evento aqui. O que mais? Vou pegar a última antes de falar. Saíram várias, eu vou ficar só com a primeira. Eu ri porque acabei de falar isso, né? E aí a primeira carta que sai aqui são os sonhos, os desejos realizados. As realizações. Então, assim,
mais ainda eu reforço, não significa, o que saiu aqui nessa linha não significa que não vai acontecer. Precisa de ajuste para que isso se realize, né? Eu poderia colocar aqui como sequência, essa carta como sequência dessas. Mas olhando agora só para essa linha, nossa, tá torto, né? Às vezes fica torto. E me dá nervoso. Não sei como arrumo. Melhorou. Olhando aqui só para essa linha de cartas, o que me vem de falar aqui não é necessariamente um evento, um acontecimento, mas é uma orientação para que você busque conhecimento, para que você busque aprender algo, desenvolver uma habilidade, estudar alguma coisa que te ajuda. Às vezes, na verdade, nem que te ajuda. Alguma coisa que te inspira, que alimenta a sua alma. Porque é diferente, né? Quando eu trago essa ideia de alguma coisa que te ajuda a realizar algo, pode ser muito técnico. Você pensa assim, bom, eu tenho essa carreira, então eu tenho que aprender tal coisa agora para melhorar, para crescer. Não é isso, não. Aqui a gente está falando sobre algo que você gosta. Buscar, aprender, estudar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito claro que tem nessas cartas. A terceira que sai aqui é fortalecimento espiritual. Busca estudar a espiritualidade. Escolhe um tema. O que te agrada? O que te dá vontade de saber mais? Pode ser uma religião, pode ser assuntos relacionados à espiritualidade. Não precisa estar atrelado a nada. Mas busca desenvolver esse conhecimento, trazer esse conhecimento para você. Isso te ajuda não só a se fortalecer, se reequilibrar, se limpar energeticamente falando, e aí isso consequentemente te ajuda a, como eu inclusive falei no grupo 1, abrir os seus caminhos. E eu não quero dizer aqui que você está com os caminhos fechados, mas sabe quando você começa a fazer coisas por você? Começa a se dedicar à sua própria vida, e aí de repente as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir, e aí você pode pensar assim, nossa, tô num momento de sorte. Não é sorte, é merecimento. Né? É merecimento pelo seu empenho em se melhorar, em buscar aquilo que é melhor para você, não só materialmente, não só profissionalmente, financeiramente, internamente também, e espiritualmente falando, por exemplo. Então aqui, mais uma vez, eu talvez não esteja vendo um evento. Pode ser, né? A gente pode traduzir desse jeito, mas eu levaria muito mais para essa dica, né? Essa orientação de vá atrás daquilo que te desperta o interesse. É um mês que você hoje, ou daqui a 30 dias, pode ser que aquilo ainda não tenha se organizado materialmente em nada. Sabe aquela coisa de, eu não sei pra que eu tô aprendendo isso, mas um dia isso pode ser útil? É isso aqui. Vai atrás daquilo que te desperta o interesse, porque você tem muito a ganhar com isso. Então, eu posso inverter aqui a mensagem e falar, é um mês em que você vai estar sendo chamada, sendo convidada a fazer esse movimento de buscar esses conhecimentos, ou até de cuidar da sua espiritualidade, como eu disse. Pode ser mais direto assim, ou conhecimento no sentido de se desenvolver. E isso te ajuda a se alinhar. Veja se faz sentido para você, né? O que mais? Mais uma linha aqui. De evento, de acontecimento para o seu próximo mês, para os seus próximos 30 dias. Nossa!
Eu tava aqui embaralhando pensando, só falta sair as 3 cartas de chakra. Que foi o que aconteceu, né? Vamos ver o que eu posso dizer sobre esse coronário. Harmonia. Harmonia. Você se conectar. O coronário, o chakra que fica no topo da cabeça, é o de conexão com o plano divino. A gente acabou de falar isso. Exatamente isso. Harmonia é você buscar esse espaço para desenvolver a sua espiritualidade, para estudar, seja estudar assuntos que se conectam a temas espirituais, seja estudar aquilo que te dá prazer. Quando você se dedica a isso, é como uma meditação. Você, ao invés... Vou usar isso de exemplo, né? Para botar o contraponto. Sabe quando você tá ali preocupada, ansiosa, focada nos boletos, focada no problema que deu, no pneu que estourou, sabe essas coisas? Você tá ali, colocando energia, alimentando problema, alimentando ansiedade. Você tira 1 hora do seu dia para estudar, é 1 hora que você tá com seus pensamentos em um outro lugar. Assim como a meditação, você está elevando os seus pensamentos, a sua energia, porque você não está alimentando aquilo de baixa vibração e, pelo contrário, está se dedicando a algo que eleva a sua vibração, que são os estudos. Então, por isso que não necessariamente estudos sobre espiritualidade. Se for, ótimo. Abra espaço para cuidar da sua espiritualidade. Falei isso no grupo 1. Mas não precisa necessariamente ser isso. Não é esse o ponto aqui. É o fato de você estudar quase como uma meditação. Te equilibra, te reequilibra, te harmoniza e te conecta ao divino. Mais uma vez, é uma dica, né? Mas eu também posso ler como um evento, acontecimento, você sendo conduzida, você sendo guiada para buscar tudo isso. A primeira linha de cartas saiu a intuição aqui. Então, a sua intuição guiando o seu mês. Ela tá aqui presente, acho que em todas as linhas de carta que eu tirei. É algo muito sutil. Para alguns é sutil demais. Mas você vai precisar estar atenta. Isso por si só é um evento. Por que eu digo isso? Às vezes, nada concreto acontece. Não vem alguém, bate a sua porta e fala assim, vamos ali estudar. Mas as coisas, as sincronicidades ao seu redor vão te apontando. Tá na hora de você fazer isso. Então, isso por si só já é um evento. As sincronicidades que te fazem ter certeza de que é o momento de fazer esse movimento. Complexo, mas espero que tenha ficado claro. Plexo solar, vamos ver o que eu posso te dizer sobre esse chakra em relação a algum evento, algum acontecimento. Essa carta, esse 7 de paus, fala sobre você se manter firme, manter o seu ponto de vista, a sua postura, sabe? Aqui a gente está falando de poder pessoal, plexo solar, e essa energia de firmeza é de você, volto a dizer, é um mês em que você vai ser convidada, situações vão acontecer que vão possivelmente te desafiar nesse sentido, então você vai ser conduzida a agir de uma determinada forma, que é manter a sua posição. Eu não falo nem no sentido de teimosia, de não dar o braço a torcer, mas é não se anular. Não se anular para não entrar em conflitos, por exemplo. Aqui saiu, né, para você... Ah, não foi aqui não, foi no grupo 1. Perdão. Foi no grupo 1 a questão de conflito. Mas sabe quando, para evitar a fadiga, para evitar o conflito, você fala, tá bom, eu aceito. Não deixe que nessas situações você se anule.
você se desagrade para agradar os outros. Aqui com essa carta do plexo, a gente está falando sobre você buscar o seu fortalecimento. O seu lugar no mundo, ele é só seu. Ninguém pode te tirar desse lugar. Então não aceite aquilo que você não aceita, só para evitar o conflito. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. Mas como eu disse, possivelmente situações vão se desenrolar para que você se prove isso, para que você enxergue essa necessidade. Acho que foi aqui que eu falei sobre isso, né? Os desafios. Já não lembro mais se foi aqui ou no primeiro, se foi aqui nessa parte de baixo. E agora, o cardíaco. O que eu posso te dizer sobre ele? Vitória e sucesso. Aqui sim, a gente está falando sobre uma realização, sobre você alcançar um objetivo. Mais uma vez, situações vão acontecer para te conduzir a essa percepção de que, bom, o chakra cardíaco a gente fala sobre equilíbrio. Essa busca pelo seu eixo, né? Voltar para o eixo, se equilibrar, se harmonizar. A harmonia, inclusive, sai aqui. Se harmonizar. Não se perder, se desgastar com toda e qualquer coisa. Isso te ajuda a manter a sua força, o seu poder de realização nas suas mãos. E isso te leva, te conduz a essa vitória, a esse sucesso. Então, mais uma vez, já perdi a conta de quantas vezes eu falei. Situações vão acontecer que você vai ser posta à prova, sabe? Para que você esteja no momento de decidir agora. O que eu faço? O que eu vou escolher fazer? Foi no grupo 1 que eu falei isso. Questão de prioridade. Eu priorizo a minha energia, aos meus objetivos, ou eu abro mão de tudo isso e me dedico a qualquer outra coisa? A isso aqui que está acontecendo. Se eu escolho a primeira opção, eu tenho mais chances de chegar num lugar de plenitude, de felicidade, de realização, porque eu alcancei os meus objetivos. Se eu começo a me desgastar no meio do caminho, né, focar em outras coisas, realizar coisas de outras pessoas, contribuir para que elas façam isso, eu estou me afastando. Não é que eu não vou chegar lá, mas eu estou me afastando um pouquinho. Vou dar mais volta para chegar nessa realização aqui. Então, a gente está falando de escolhas ao longo do mês em que você vai precisar estar muito atenta ao que você decide, o que você diz sim e o que você diz não. Isso tudo vai influenciar diretamente os seus resultados. No lugar onde você chega e no tempo que você leva para chegar lá. E tudo isso aqui está conectado. Eu trouxe esses 3 pontos que eles juntos se conectam. Eles estão alinhados um com o outro. E tudo isso aqui são formas de você se fortalecer. Energeticamente falando. Espiritualmente falando também, né? Acho que ficou confuso, no sentido de tá abstrato. Aqui nesse último grupo, né, de cartas, eu não necessariamente trouxe acontecimentos, mas eu tô te apontando posturas frente aos acontecimentos que vão começar a acontecer ao longo dos seus próximos 30 dias. Não dá para trazer acontecimentos porque para cada um vai ser de um jeito, vai ser num nível e uma situação diferente, mas tudo isso te convida a olhar para a sua postura, a postura que você vai adotar e vai responder a essas situações. Esteja atenta a elas. Isso vai te dizer muita coisa sobre o seu futuro. É isso. Espero que tenha ficado claro. É isso.
Grupo 2, eu esqueci de tirar uma palavra-chave, uma frase final aqui para você. Enquanto eu estava guardando as cartas, eu me lembrei, já tinha encerrado a gravação, então eu vou inserir isso aqui no final do vídeo. Vou tirar uma última cartinha para você. Mensagem final. Coragem. Que lindo. Eu adoro a mandala dessa carta. Coragem. Eu encontro a força interna para enfrentar meus medos com confiança. Que lindo. Eu acho que isso se conecta tanto a tudo que eu falei agora, né? Por mais que eu não tenha necessariamente trazido os eventos, mas a postura que você vai ser convidada a adotar frente a eles, principalmente aqueles mais desafiadores, a coragem, ela envolve tudo isso. A coragem de ser você, a coragem de ter essas posturas. Muitas vezes, quando a gente, principalmente naqueles momentos, né, em que a gente tem dúvida, coragem de ser, de fazer, de ir. Acho que essa palavra, ela fecha a sua leitura de um jeito muito bonito aqui, para que você se lembre dessa força interna, para que você se lembre da sua própria força para enfrentar seja lá o que for e realizar tudo que você venha a desejar. Certo, grupo 2? Vou voltar para o final do outro vídeo agora. Se você quiser um atendimento particular, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. Desejo sucesso para você nesse próximo mês e espero te ver no próximo vídeo.